Olá, essa é a nossa primeira aula assíncrona. Eu vou resolver alguns exercícios, na verdade, eu vou iniciar alguns exercícios, tá? Selecionei alguns, acho que 8 exercícios, e eu vou mostrar a estratégia de resolução de todos eles. E aí, no final, você deve finalizar os exercícios e postar na plataforma, tá ok? Vamos lá. Bom, os exercícios foram selecionados do livro do Hardy, do Física 3, nona edição. O primeiro exercício selecionado, ele fala de uma carga pequena na forma de uma esfera. Deixa eu ajeitar minha mesa aqui. Então, na forma de uma esfera. E uma parte dessa esfera, ela é retirada, uma parte da carga dessa esfera. Então, seria mais ou menos assim. Aqui uma esfera, que anteriormente tinha uma carga aqui, e aí retirou-se uma carga Qzinho. Essa aqui ficou Q menos Qzinho. Aí as duas esferas situadas próximas uma da outra. Então a distância entre as duas é R. Para que valor da razão entre o Qzinho que foi retirado e o Qzão, a força eletrostática entre as duas esferas ela é máxima. Bom, para você maximizar, primeiro vamos escrever a expressão matemática. É 1 sobre 4π ε0, que é o K. O produto entre as cargas, Qzão menos Qzinho, vezes Qzinho, dividido pela distância ao quadrado. Para você obter o valor máximo, basta você pegar a variação da força entre as duas em relação àquele elemento que é variável, né? Aquele que você está retirando, que é o Qzinho. Então você pega isso aqui, deriva primeiro, logicamente, para poder derivar, para facilitar, faça a distribuição, aqui fica Qzão, Qzinho, aqui fica Qzinho ao quadrado. E essa variação, ela é valor máximo quando, ou seja, você vai ter o valor máximo quando essa variação for zero, ou seja, quando parar de variar. Tá ok? E aí, quando você fizer essa conta, você vai encontrar que a razão entre as duas cargas, ou seja, Qzão e Qzinho, vai dar um valor igual a meio, ou seja, Qzinho vai ser metade do Qzão. Ou seja, quando você encontrar, você não pode encontrar ao contrário, né? O Qzão é metade do Qzinho. É que também tanto faz, né? Porque se esse é a metade desse, significa que você dividiu as duas ao meio, tá? Mas, na verdade, aqui, na hora que você faz a conta, você vai encontrar em função do Qzinho, porque fica Qzão, Qzinho, Qzinho ao quadrado. Quando você derivar, aqui fica Qzão, aqui fica 2Q, como é igual a zero, isso passa para lá multiplicando da zero, isso também passa da zero, aí você fica com Qzão menos 2Q. Aí você chega a essa conclusão. Bem simples. O 3 também muito simples, porque ele te dá o valor do F. Ó, ele quer saber qual deve ser a distância para que o F seja isso aqui. Então é só substituir aqui o F, que é isso aqui. A constante 1 sobre 4π ε0, que é 8,9 vezes 10 a nona. O módulo do Q1 vezes o módulo do Q2, não precisa colocar sinal de menos aqui, né? Eu não quero saber se é atração ou repulsão, dividido por R ao quadrado. É isso aqui que eu quero. Fazendo essa conta, você vai encontrar o R de aproximadamente 1,4, 1,39.
Também bem simplesinho, tá? 10. Esse aqui já é um pouquinho mais complexo, né? Porque você não tem apenas uma, você tem mais de uma carga. Ó, o Q1 e o Q4 é um Qzão. Aqui é Qzão. E aqui também é Qzão, nesses pontos aqui. Já esse aqui é Q. E esse aqui é Q. O 2 e o 3. Qual deve ser o valor da razão Qzão e Qzinho para que a força eletrostática total, que a partícula 1 e 4 estão submetidas, essa e essa, seja nula? Então eu preciso analisar apenas uma delas. O que acontecer com uma vai acontecer com a outra. Então, para que isso ocorra, ela tem que ter força aqui entre essa e essa, que são idênticas, né? Se aqui for atração, aqui também é atração. Né? Se for repulsão, também é repulsão. E para que esteja equilíbrio, essas duas aqui também tem que ter ou atração ou repulsão, que seria o inverso dessa aqui. Ó, puxa para cá, puxa para cá, puxa para cá, e aí ela fica equilibrada. Eu poderia fazer o contrário, ó, entre essas duas aqui. Não faz muito sentido, né? Não faz sentido colocar as duas em atração. Por quê? Porque se aqui é Qzão e aqui é Qzão, a força entre elas é sempre de repulsão. Então aqui não faz sentido eu mexer com isso aqui. É desse jeito mesmo. Ou seja, essas duas aqui, elas irão se repelir. E logicamente essas duas aqui têm que se atrair para que a gente possa fazer essa conta. Bom, o que eu tenho que analisar? A força Fx e Fy. Olha só, quem é Fx? Nessa 1 aqui, ó, na 1. Vou analisar particular. Eu vou ter uma força para cá e aqui uma componente dessa força para cá. Então seria 1 sobre 4 π ε0, Qzão, Qzão, né? Não, Qzão, Qzinho, que já está no X. Já está no X. Atraindo. Dividido por A ao quadrado. Então, essa aqui é Fx1. Fx2. 1 sobre 4 π ε0. Agora, essa aqui é a decomposição desse aqui, ó, que tem um ângulo de, como aqui é um quadrado, aqui um ângulo de 45 graus. Então, para decompor para cá, basta multiplicar o produto entre os dois, que é Qzão, Qzão, dividido pela distância aqui, que é a diagonal. Essa diagonal aqui é a raiz de 2 ao quadrado, vezes o cosseno de 45. Lembrando que cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Para que esteja em equilíbrio, então, força para cá mais a força para cá, ou menos, né? Tem que ser igual a zero. Então, você tem 1 sobre 4 π ε0, Qzão, Qzinho sobre A ao quadrado, tem que ser igual a Qzão, Qzão, dividido por 4 π ε0, a raiz de 2, vezes cosseno de 45. Um desses π já vai embora, 4 π ε0 vai embora, o A também vai embora, e aí você tem uma relação entre Qzinho e Qzão. Então seria Qzinho igual a Qzão sobre raiz de 2 cosseno de 45. Praticamente finalizei o problema, né? Aqui é só você fazer uma continha, colocar quem é o raiz de 2 sobre 2 e você vai achar uma relação entre Qzinho e Qzão. Mas o importante aqui, na hora que você for fazer a análise dos valores entre Qzinho e Qzão, você tem que observar que se a força é de atração,
significa que a razão aqui eu estou calculando sempre o valor de módulo, tá? Ó, aqui é módulo. Então vai encontrar um valor positivo. Mas na hora que você for colocar o sinal aqui, você tem que lembrar que um é positivo, o outro tem que ser negativo, porque senão não atrai. Aí você assim, mas e o eixo Y? O comportamento é o mesmo que você faz para o X, você faz para o Y. Não há necessidade de fazer para o Y então, tá? Três partículas são mantidas fixas no eixo X. Então, a partícula 1 está no ponto menos A. Então está aqui o eixo menos A, que é a partícula Q1. E a outra em A, que é a Q2. E aqui, ó, vou dividir aqui, que é o ponto zero. Para a gente ter uma noção de onde vai colocar a terceira partícula. Determine a razão Q1 e Q2 para que a força eletrostática que está submetida a uma partícula Q3 seja nula. Item A, se a partícula 3 estiver no ponto, ó, item A, se ela estiver aqui, ó, 0,5 A, o Q3. Para ser nula, então nós temos que ter, se atrair para cá, tem que ter uma atração para cá. Se repelir de cá, tem que repelir de lá. Então, essa é a ideia. Então, o que você faz? Faz isso aqui entre 1 e 3 como sendo atraindo para cá e 3 e 2 sendo atraído para cá. Então, você faz F1, 3 igual a F2, 3. Lembrando que a distância aqui entre 1 e 3 é essa aqui, ó, que é daqui até aqui tem A, daqui até aqui tem 0,5A. Então, nós temos 3 meios de A. E a distância entre isso aqui e aqui, entre o A e isso aqui, é 0,5 de A, ou meio de A. Tá? Aí é só substituir na expressão, que você já sabe como é. 1 sobre 4π epsilon 0, produto entre as cargas, sobre distância ao quadrado. O mesmo quando é 1 e 2, ou 1 e 3, você coloca carga 1, carga 3. Quando for entre 2 e 3, 1 sobre 4 π epsilon 0, Q2, Q3, sobre distância 2, 3 ao quadrado, distância 1, 2. Aí substitui aqui, aí você vai encontrar a razão entre Q1 e Q2. Já no item B, a única coisa que ele faz é colocar, ao invés de no ponto 0,5A, que é aqui, ó, tá, menos A, ele vai colocar aqui em 1,5A. Tá? Aqui é Q1, Q2, Q3. Agora a distância entre esse e esse continua 0,5A. Mas a distância entre esse e esse, lembrando que aqui tem 2A mais meio de A. Então, você tem 2,5A. E faz o mesmo procedimento. 21. Uma casca esférica não condutora tem raio. Então, essa é uma casca esférica. Você tem que levar em consideração aonde conduz. Ou seja, então você tem aqui uma casca esférica. Então, a condução ela é apenas nessa região aqui, ó.
Essa região aqui não tem carga, é oca. Então, você tem raio interno e raio externo. Então, apenas nessa região aqui é que vai haver condução, tá? Bom, o que eu tenho que lembrar? Eu tenho que lembrar que a carga ou a densidade de carga, como ele está aqui no caso, ele deu em termos de um B e R. Mas eu posso escrever ρ como sendo a quantidade de carga pelo volume, pela distribuição do volume. dQ é ρ dV. Então, dQ é ρ dV. Densidade volumétrica de carga. A densidade volumétrica de carga. Lembra a densidade? A densidade não era quando você fazia lá massa sobre o volume? Aqui eu não estou levando em consideração a massa, eu estou levando em consideração a carga. Então, é a carga pelo volume. Como a distribuição aqui ela não é uniforme, então não tem outro caminho. Como é que eu calculo o volume? O volume eu preciso da área vezes o volume de uma esfera. Como é que eu vou calcular o volume de uma esfera? Eu preciso levar em consideração a área e a variação do raio aqui, ó. Então, dV é A vezes dr, tá? Então, eu tenho a área aqui e tenho o dr, a área da esfera, tá? Como é que eu calculo a área de uma esfera? 4πr ao quadrado. Então fica assim, ó. dQ é igual a ρ, onde o ρ é B sobre R, vezes o dV, que é 4πr ao quadrado, e aqui é dr, tá? Eu coloquei dV novamente, que é dr. E agora, se eu quero saber a carga total, eu faço a soma de K, que é uma integral, e a soma de K. A soma de K vai dar Q. As constantes eu posso tirar, 4πb, e aqui fica integral de R dr, variando, logicamente, de um valor R1, que é o raio interno, até R2, que é o raio externo. Então, aí, fazendo essa pequena integral, você tem o valor da carga. 24. Bom, 24 é bem simples também. Ele pede para você calcular, ele pega 2 gotas, né? E te dá a carga dessas gotas e pede para você calcular o módulo da força eletrostática. Ó. 1 sobre 4 e ε0. Aí ele te dá o valor da carga de cada uma. Então, como são iguais, então E vezes E, que dá E ao quadrado, dividido pela distância que tem que passar para metro ao quadrado. E aí é só fazer uma continha. Ele quer saber quantos elétrons, né? Aí você pensa em quantização. Q é igual a N vezes E. Esse aqui ele te deu. Isso aqui a gente sabe que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Se são elétrons é negativo, tá? Aí com negativo aqui, negativo fica tudo positivo, aí você tem o valor do N, que vai dar 625, tá? Por fim, esse aqui que é um exercício que dá para a gente resolver tranquilamente se a gente começar a fazer a decomposição e pensar o que está acontecendo. Então, 2 esferas condutoras, mesma massa, mesma carga, estão penduradas em um fio condutor. Suponha que o ângulo θ seja tão pequeno que a tangente θ seja aproximadamente θ. Tá? Então, olha só. Então, se ela tem massa, então tem peso. Então, que é mg. Está esticada, então tem
tensão. Está repelindo, então tem uma força eletrostática para cá. Então o que eu vou fazer? Eu vou decompor essa tensão aqui, como aqui é teta, para cá. Então, esse aqui seria T cosseno de teta e para cá T seno de teta. O que a gente faz? T seno de teta para a esquerda tem que ser igual à força eletrostática, que é Fe. Como é que a gente calcula a força eletrostática? 1 sobre 4 π ε0. No caso aqui, as duas cargas são iguais, Q vezes Q daqui ao quadrado, dividido pela distância ao quadrado, que é x ao quadrado. Então, esse aqui é o que vai aqui. Dividido, logicamente, eu faço a outra expressão, que é T cosseno teta, que é igual a mg. Ó, dividindo membro a membro, esse aqui vai embora. Fica seno de teta sobre cosseno de teta, que é tangente teta, igual a Fe sobre mg. Como é que a gente calcula tangente teta? É cateto oposto. O cateto oposto é a metade disso aqui. Esse aqui é x, então a metade aqui é x sobre 2. Dividido pelo cateto adjacente, né? Então, ó, seria cateto oposto sobre o cateto adjacente. Bom, mas vamos pensar direitinho. Olha só o que ele fala. Se eu fizer isso, aí eu entro com cateto oposto, que é x sobre 2, dividido pela hipotenusa, que é L. Mas ele fala que quando o ângulo é muito pequeno, eu posso considerar tangente de teta aproximadamente o valor do seno de teta. Então, ó, seno de teta é cateto oposto sobre a hipotenusa. E aí, substitui aqui, substitui a força eletrostática e isola o x e chega nessa expressão. Tá? E no item B, basta pegar os valores de L, tem que passar para metro, de massa, que está 10 gramas quilogramas, do x, que está em centímetro, passar para metro, e você encontrar o valor desse aqui. Então, primeiro você encontra essa expressão, e depois você isola isso aqui e acha o valor do Q. Ok? A hora que terminar, postar a resolução final na plataforma Moodle.